vamos dar início a uma conversa muito interessante. Hoje eu vou conversar com Ian Marcos dos Santos, que é formado em Química pela Escola Técnica Estadual Paulistana e é graduando em Biomedicina. Ele trabalha há pelo menos 6 anos com o estudo sistêmico de pesquisa genealógica documental e vem se aperfeiçoando cada vez mais na análise genética e no cruzamento de dados para fins de investigação hereditária e antropológica. É autor de diversos artigos que versam sobre o contexto da história sociocultural da região do Pajeú pernambucano e do Cariri paraibano. É membro ativo do Instituto Histórico e Geográfico do Pajeú. E nós vamos conversar hoje sobre uma tese que vem sendo construída sobre as origens perdidas de Romão Gramacho Ferreira, onde ele faz uma abordagem da genealogia multidisciplinar. Ian, tudo bom? Bem, um bom dia. Olha, eu quero dizer primeiro da minha alegria de conversar com você. Não é todo dia que a gente conversa com alguém que tem formação na área química e que, entre os seus diversos interesses culturais, também envereda pela arte da genealogia. E isso é uma coisa muito interessante. Eu quero dizer, primeiro, da nossa alegria disso, e também quero agradecer bastante você ter aceito essa nossa conversa. Sei que você é uma pessoa que tem muitas ocupações e sempre perde um tempo assim para fazer um programa com um canal, qualquer que seja ele, gera um certo descompasso no dia a dia. Então, dito isso, nós vamos começar a nossa conversa de imediato. Ian, o nosso canal, ele costuma começar as conversas com uma pergunta que eu faço a todos os convidados, que cumpre dois objetivos. O primeiro objetivo é contextualizar a presença do convidado no programa, neste programa. Ou seja, porque o Ian dos Santos foi convidado para falar sobre as origens perdidas de Romão Gramacho Ferreira. Ora, é porque ele estudou o assunto, né? Então isso a gente vai ver isso ao longo do nosso programa. E o segundo objetivo é fazer o registro da sua passagem pelo canal, o que para a gente também é muito importante, né? Porque daqui a um tempo você, já na condição de ministro de Estado, na condição de governador, de presidente, de grande empresário, vai dizer, não, ele esteve lá conosco, né? Então daqui a 100, 200, 300 anos, a gente não sabe como é que vai ser o mundo. A gente não sabe se vai ter mundo, a gente não sabe como é que vai ser. Mas se tiver, seguramente vai haver algum arqueólogo digital cascaviando lá os arquivos digitais do YouTube e vem contar essa nossa conversa. E eu garanto a você que vou ficar muito feliz em saber que o homem do futuro vai saber que nós conversamos. A pergunta é simples, Ian. Quem é Ian Santos? De começo, quero agradecer o espaço que me foi cedido para poder apresentar a temática. É uma honra estar participando da gravação desse programa, do Arte e Agora. Conheci o seu canal recentemente, devido à indicação de colegas que já puderam participar também e puderam conversar contigo. E quando o contexto da temática foi apresentada, eu achei maravilhoso. Bom, eu enveredei já por esses caminhos aí das ciências, como você. Ian, você, como todo homem inteligente, você é um homem que sabe do valor do tempo. Então, rapaz, eu vou pular um bocadinho, já vou entrar direto no assunto. Mas eu queria que a gente fosse um pouquinho mais para trás. Lá para trás, lá para trás. Vamos imaginar o Ian ainda muito jovem, uma tenra idade. Como é que você era quando garoto? Você era um garoto treloso, brincalhão, subia em árvore, jogava pipa, jogava futebol. Como é que você era quando criança? Você nasceu onde, Ian? Assim, Você nasceu onde? bom, eu sou da capital paulista, da capital paulista, nasci em São Paulo. Eu moro no bairro da Zona Norte de São Paulo. Sim, num bairro comum, num contexto relativamente comum, como de qualquer outro paulistano. Porém, desde criança, assim, não, assim, era de brincar, etc e tal, em princípio, eu sempre me devotei bastante do estudo. Então, eu sempre fui muito ligado a atividades mais introvertidas e coisas mais intraespecíficas, né? Coisas mais minhas mesmo. Então, apesar enfim, sempre socializar com as pessoas, sempre ter um convívio social estudado, eu sempre fui muito centrado nos meus próprios ideias. E a partir disso, é que comecei a desenvolver gosto nessas áreas
E nisso, estou até hoje. Aí acabei fazendo uma formação específica na área de química, depois uma área biomédica que integra a biologia com os conhecimentos e assim por diante. Mas, vê bem, aparentemente, isso aparentemente, são áreas diversas, né? A química e a biomedicina, biomédica. Isso. Por que foi que você inicialmente foi levado a abraçar uma opção acadêmica na área de química? Por que você foi estudar química primeiro? Como foi essa história de você foi influenciado por alguém, por algum amigo, por algum parente? Você gostava da faculdade era perto? Como é que era a história? Você foi estudar química por que logo? Por que não foi logo para outro campo, engenharia, a própria biomedicina? Porque, como foi a história de você ir logo para química? Bom, a questão da química é o seguinte: quando eu havia prestado o vestibular, eu tinha passado, eu prestei já para a área química, tinha prestado para física, passei. Prestei depois para química, passei também numa boa colocação. E o fato de eu ter passado numa boa colocação me fez me incentivar ainda mais em poder seguir nesse curso. Acabei seguindo, concluí. Dentro da grade, eu cheguei a ter aulas de metodologia, onde eu tive contato com essa dualidade ali das duas matérias. Então, no metodologia, eu acabei me interessando mais pelo ramo da biologia em si e pude enveredar pelos caminhos da biomedicina. Perfeito, perfeito. E na biomedicina, você sentiu algum choque assim? Era diferente da química? Como foi essa história? Porque naturalmente existe algum tipo de diferença, não é? Você estava na química e foi para outra. Houve algum? Eu queria saber se houve algum tipo de descompasso, vamos dizer assim, entre uma coisa e outra. Você sentiu dificuldade para se adaptar? Você já foi? Não, é isso mesmo que eu quero e já foi. Como é que foi essa transição da química para o novo ramo que você escolheu? O interesse que eu sempre tive desde o princípio pela disciplina de genética. Quando eu tinha 12 anos, eu pedi por uma professora minha emprestado se ela tinha o livro A Origem das Espécies. Então, eu tinha muito interesse em ler, eu queria muito ler esse livro. Enfim, essa professora de biologia me emprestou, professora Glória. Aí ela me emprestou esse livro e eu comecei a lê-lo. Porém, na época, eu não entendi absolutamente nada. Eu li o livro, mas eu não entendi. Confesso e não tenho vergonha nenhuma de dizer, não entendi nunca o que ele escreveu. Depois que não entendi, fui até ela e comecei a questionar, falando o que é isso, o que é aquilo, o que é aquilo. Ela tinha me perguntado, mas por que você quer ler, entender tanto o cerne dessas ideias? Eu falei, porque, professor, eu vi um documentário que dizia que essa ideia era uma ideia mais revolucionária e que ele tinha descoberto uma coisa fantástica e tinha desvendado a origem de todo o ser humano. E eu falei, como que era essa origem? Como que ele chegou nessa conclusão? Mas eu percebi que não era bem partindo já para a conclusão. Ele vai desenvolvendo toda uma ideia, toda uma temática, e só então ele vai abordar alguma coisa relacionada ao ser humano. Por isso, na época, quando eu passei para fazer a graduação, etc., então, partindo desse contexto, eu adquiri novamente essa leitura, voltei nela, aí sim, já com um pouco mais de bagagem, eu consegui entender muito mais coisas. E aí, depois de ter feito essa primeira etapa da graduação, eu fui para a biomedicina. Perfeito. Me diga uma coisa, é uma curiosidade minha, curiosidade minha. É, a impressão que eu tenho é que quem estuda biomedicina tem algum contato com a área de anatomia. Né? Eu estudo anatomia, a pessoa está diante de um cadáver. Quando você viu um primeiro cadáver na escola, você sentiu alguma diferença, alguma coisa, algum impacto? Ou simplesmente, não, isso aqui é um objeto de estudo, eu vou passar por ele, respeito, mas como é que foi essa parte, Ian? Então, hoje em dia, a legislação e pedem peças anatômicas com um pouco mais de dificuldade, digamos assim. Hoje em dia, você tem uma emulação com peças que não são necessariamente físicas, né? Mas, assim, já cheguei a ver algumas partes e tal,
Mas essas partes, muito específicas de biomedicina, elas vêm mais separadas. Você não chega a ver pelo menos o cadáver inteiro. O que a gente chegou a ter contato, no máximo ali foi ver o tecido de um braço, de uma perna, ver uma parte de um órgão, um microscópio, alguma coisa assim. Mas o cadáver em si, a gente não chegou a ter contato. Só as peças anatômicas mesmo de Não, torragem, né? Aqui no o Canal Arte Agora ele é muito bom, é, porque ele proporciona assim, muitas experiências, né? E aqui, entre as diversas entrevistas que eu já fiz, uma delas foi com um artista que tinha um contato muito estreito com a formulação da perna cabeluda. Perna cabeluda, não sei se você conhece, é uma lenda urbana do Recife, lá no Recife. que fala de uma perna que isso era uma perna cabeluda que ainda tinha, inclusive essa perna cabeluda tivesse ter um espaço grande no filme O Agente Secreto, né? Então essa perna cabeluda teria surgido, teria aparecido no hospital da Restauração, um episódio lá e que não vale a pena contar. E outra coisa que eu achei muito interessante, então seria uma perna, só a perna, não tinha o resto do corpo, é só a perna como você mais ou menos estudou lá, né? Só chegava a perna ou um braço, né? E Sim, outra sim. coisa que é interessante aqui que nós tivemos uma vez aqui uma entrevista com a doutora Elizabeth Costa, e essa senhora é uma senhora espetacular, uma cientista, uma médica, professora de anatomia, e ela na universidade que ela trabalha, ela é a curadora do acervo de corpos da universidade. Então todos os corpos da universidade estão sob a curadoria dela. Então ela que administra aqui, né? E eu achei aquele negócio interessantíssimo, né? Você é químico, eu sou engenheiro, e eu fiquei imaginando como é que seria o meu contato com o corpo humano. Mas você já disse que não é bem assim agora, a gente já faz o curso pegando só pedaços de. Já é uma coisa, o choque é menor, né? Aí você É um pouco menor. é Você um não, pouco você menor. não, você não, você não participa da dissecação do cadáver. Você já vê os cortes que já são feitos, secção transversal do crânio, enfim, de qualquer outra parte do corpo. Mas você já tem contato com a peça preparada. Esse que é o ponto. E daí como é que foi? Aí você já, bom, já sei química, já estou sabendo biomedicina, vou partir para uma outra. Isso revela que você é uma pessoa intelectualmente muito indisciplinada, ou melhor, muito ousada, assim, uma pessoa que não se contenta em saber pouco, você quer saber mais. Então você disse, não, eu já cumpri a minha fase aqui na química, eu estou cumprindo ainda, já cumpri, já cresci um pouco profissionalmente e intelectualmente, né, com a ensino da biomedicina, e quero mais. E esse querer mais, como é que foi, Ian? Você partiu para outra. E como foi que você chegou já na. Vamos então dar um mergulho maior na sua formação intelectual, na sua formação cultural. Então você já está com a medicina, já está com a biomedicina, e agora você vai dar um mergulho adicional nas coisas que você se interessa. E como é que foi esse processo? Bom, quando nós passamos pela pandemia, enfim, a questão do lockdown que o Brasil inteiro viveu, né? É, Dentre, dentre as áreas de interesse, eu pude filtrar cada vez mais o que eu queria. Então, depois desse grande rol de interesses que eu estabeleci, fui filtrando cada vez mais, e dentre todos esses, as disciplinas que foram mais me interessando foram genética, dentro das áreas sociais, que não é a minha formação, mas que eu tenho alguma leitura, sou versátil dessas áreas, interessei pela genealogia, porque está dentro ali do campo da antropologia e da história, mais ou menos. Aí fiquei pensando, como tinha bastante tempo para fazer isso, devido a essa questão do lockdown e tal, pude filtrar e mais ou menos saber como que eu ia associar todos esses conhecimentos e enveredar pelos caminhos dessa disciplina aí, e quando eu conheci a genealogia e aperfeiçoando nela, como um profissional mesmo da área. Apesar de que a genealogia não é uma profissão reconhecida, mas, na verdade, ela não está nem dentro do campo das ciências formais.
como estuda genealogia na faculdade. Eu, no caso, dentro desses interesses, eu passei a estruturar um pensamento genealógico dentro já do que eu tinha e do que eu fui aprofundando. Sei. E aí, bom, você tem uma formação lá em São Paulo, né? Mas você, o seu objeto de estudo presente está no Cariri E e, não é, e aí está no Cariri e, no Pajeú. Como é que foi essa história de você sair de lá e chegar aqui no. Para quem não. Pra vocês que não são pernambucanos, que estão nos acompanhando, o Pajeú. Pajeú é o nome de um dos afluentes do São Francisco e dá nome a uma região do estado de Pernambuco. E o Cariri está lá na Paraíba. Fazem parte do interior de Pernambuco e da Paraíba. Estão inseridos na região do semiárido. São regiões maravilhosas que produzem. Eu não sei como é que pode surgir tanto. Me parece que toda pessoa que nasce no Cariri, no Pajeú, são poetas natos. Eu não sei, depois a gente vai poder até fazer um estudo sobre isso. Acho que você podia depois estudar por que é que esse pessoa tem um gen que o caba já nasce com a palavra no corpo. Ele já cresce poeta, ele já nasce. Essas duas regiões são regiões que devem ser mais estudadas pelo Brasil, porque ali tem algum mistério interessante. Ali só produz gente boa. Eu não queria que você falasse um pouquinho como foi de São Paulo e chegou no Pajeú e no Cariri. Como foi? esse estudo da região do Pajeú, ele está diretamente relacionado à minha própria biografia. Então, eu, apesar de ser de São Paulo, sou filho de um pai paulistano. Meu pai nasceu em São Paulo. Meus avós são do interior de São Paulo. Minha mãe, ela é do Pernambuco. Então, muito da genealogia dela, pelo lado da minha avó materna, vai heredada justamente pelo Pajeú. Quando eu fui fazer retrocedendo na árvore, cada vez mais e avançando de geração por geração, eu naturalmente cheguei no Pajeú, porque a minha avó materna já nasceu na região do Sertão, ela nasceu em Monteiro, na Paraíba. A partir de Monteiro, eu fui adentrando cada vez mais e chegou até a região do Sertão. E aí você se apaixonou pela história do sertão, que é uma história apaixonante, né? E aí você começou a fazer novos estudos. E Isso. nesses estudos todos foi o estudo, e você tem uma participação interessante. Você faz parte do Instituto Histórico e Geográfico do Pajeú. Quer dizer, Isso. você tem uma inserção grande naquela região. E aí eu queria que você começasse, a gente vai mergulhar mais, como é que você foi, os estudos que o levaram a receber essa homenagem, né, que fazia parte do Instituto. Isso de fato é uma homenagem que o Instituto presta aos seus membros. O fato de participar do Instituto já é uma homenagem. Né? Aí eu queria que você começasse a falar um pouquinho dessa sua presença marcante na história do Pajeú e do Cariri, que tanto assim que levar novos estudos e a participar de associações importantes como o Instituto Geográfico e Histórico. Bom, o que aproximou ainda mais e me fez penetrar ainda mais nos estudos genealógicos da região pajuzense foi devido, veja só, à dificuldade de acesso a certos registros paroquiais que são as fontes primárias com as quais a gente faz consulta genealógica. Quando você olha para o passado brasileiro, tendo em vista a nossa massiva colonização ibérica, então nós fazemos parte de uma tradição majoritariamente ibérica na sua estruturação social. Logo, quando você retrocede pelo menos 100 anos no Brasil, você tem uma predominância da igreja, dominando todo o conteúdo dos registros. Se você quer fazer um retrocesso genealógico, você naturalmente vai ter que observar e ler minuciosamente registros de igrejas católicas. Então, foi justamente a dificuldade de acesso ao Pajeú que me fez vasculhar e cavar cada vez mais fundo lá. Então foi assim que consegui galgar amizade, 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 pessoas que têm registros, e esse cruzamento de dados que foi fazendo com que eu tivesse uma ampla gama de registros e fosse analisando isso cada vez mais. Com isso, histórico e geográfico, eu me filiei recentemente, tem pelo menos uns 6 meses que eu contribuo com o Instituto Geográfico do Pajeú, e o professor Alberto, que é o presidente, me agraciou com a possibilidade de organizar as palestras
que são dados lá pelo menos quase todo sábado de cada mês, ali 2, 3 sábados de cada mês, eu organizo esse cronograma de palestra. E hoje, inclusive, à noite vai ter mais uma lá. E, enfim, eu estou nessa, estou gostando de fazer essa participação lá e sinto que estou contribuindo bastante. Atualmente você mora aonde? São Paulo. Em São Paulo. Quer dizer, essas palestras elas são organizadas de forma remota, que é uma coisa muito interessante, que amplia a participação das pessoas. Houve até esse costume foi impulsionado pela própria pandemia, né? Vamos dizer assim, o número de eventos presenciais inicialmente foram bloqueados, os eventos eram remotos, depois passou-se a retomada dos eventos presenciais e hoje em dia a maior parte dos eventos eles têm um formato híbrido, metade presencial, uma parte remota, o que é uma coisa muito boa, porque nem todos podem se locomover e todos que estão à distância podem participar. Então eu quero mandar meus cumprimentos lá para o nosso presidente lá do Instituto e dizer que está em boas mãos entrega a curadoria do evento ao nosso Ian Santos. Mas Ian, e aí como é que foi esse negócio das origens do nosso personagem, o Romão Gramacho Ferreira? Como foi essa... Primeiro, quem foi esse Romão? Quem é esse Romão? Como me fala um pouquinho dele, que eu já estou ansioso, né? Com um nome tão bonito, tem uma importância histórica muito grande. Romão Gramacho Ferreira. Você chegou a ele como? Quem é esse cavalheiro? Como foi que você chegou a esse nome? É seu parente, é seu avô, seu bisavô? É avô de quem? Como é que eu queria que você falasse um pouco mais dele. Ele tá pelo menos aí uns 200 anos distante de mim para ser avô. Mas assim, é, mas enfim, conforme eu te falei, eu fui adquirindo contatos e um desses contatos bastante fortuito foi o professor Fabiano Ferreira da Silva, de Flores. Ele é natural de Flores, ele mora em Flores e é um professor assim de história. Ele é da área social, né, da área de humanas, e ele que começou a fazer com que ganhasse mais gosto e mais amor pela história pajonense. Por quê? Só uma informação, desculpa a interrupção, mas uma informação para quem nós estamos falando, vamos começar a falar de ambientes e de pessoas que não são conhecidas pelo Brasil como um todo. Então, só para que você que não conhece Pernambuco, que não conhece o Pajeú, que não conhece Flores, era o maior município do estado de Pernambuco, o maior. E deles foram desmembrados diversos municípios daquela região. Então, alguém que é oriundo de Flores pode dizer que é oriundo de um dos municípios mais importantes do Brasil, Flores, no interior de Pernambuco. E quem quiser estudar a história de Lampião, vai passar por Flores. Flores ali tem ali todo. Flores é interessante que o Lampião é bem mais recente do que o Romão, viu? É interessante que você diga isso, né? Mas Flores é o município central da região do Pajeú. Exato. O senhor tem toda a razão. Na verdade, a Flores, se eu não me engano, ele foi o professor Fabiano vai saber explicar melhor isso, mas Flores foi a primeira cabeça de comarca da região e teve o primeiro julgado de todo o sertão. Então, é uma região extremamente estratégica, porque foi a partir do Pajeú de Flores que todo o resto do sertão, até meados ali do Ceará, pôde se desenvolver. Então, quando teve a Confederação do Equador, aquela questão do Frei Caneca lá, aí depois a comarca do São Francisco foi tirada do território pernambucano, tudo se concentrou naquela região sertaneja. Então, uma região extremamente estratégica e riquíssima, histórica e geneticamente, tá? Mas, assim, voltando ao que eu estava dizendo, o Gramacho Ferreira, ele foi me apresentado através do professor Fabiano Ferreira da Silva, que foi, digamos assim, o pioneiro do pioneiro na pesquisa em relação a esse personagem. O professor Fabiano, apesar de não ser descendente direto dele, é casado com uma descendente direta dele. A esposa do professor Fabiano, que é descendente dele. Eu sou colateral ao Romão Gramacho Ferreira. Então, o que acontece? Nós temos um ancestral em comum, mas não é ele próprio. Depois eu vou explicar para o senhor onde é que eu me ligo a ele, tá? Onde é que ele se alinha à minha família. Quem me apresentou ele foi, então, o professor Fabiano. Inicialmente,
ele tinha encontrado o inventário desse Romão Gramacho Ferreira em 1857 na comarca de Flores. E lá especificava uma série de coisas sobre o que ele fez em vida. E dentre uma das coisas que ele mais fez em vida foi desenvolver ali a sua propriedade, que inicialmente se chamava enjeitado. Isso daí tem a ver com o português arcaico. Hoje em dia a gente fala ajeitado ou me ajeitando, mas antigamente, quando eles estavam chegando ali naquela região do sertão, eles chamavam de enjeitado, eles estavam se estabelecendo ali. E depois essa propriedade se desdobrou em outra que ele cercou e fez dele própria. Se chama Saco do Romão, ou Saco do Romão Gramacho. Era um nome muito comum na época ali. Foi um sítio enorme em Flores, enorme, que pertencia a ele. Que na verdade ele pegou do avô materno dele, mas aí depois eu explico. Em 1857, ele faleceu. Só que ele faleceu após 3 matrimônios consecutivos e 24 filhos. Desses 24 filhos, 23 chegaram à fase adulta. E os 23 produziram descendentes. Então, assim, é uma enorme descendência só de uma pessoa só. Ele é literalmente um Adão genético para muita gente. Já tem descendente dele espalhado aqui em São Paulo, tem descendente no Paraná, no Rio de Janeiro, em um monte de lugar. Ele é um danado, né? Então é o seguinte, veja bem, a gente começa ouvindo assim, né, uma pessoa como o Ian contando, fica mais fácil de compreender. Eu fico imaginando o nível de dificuldade que o Ian teve, que como ele bem falou nessa nossa conversa, se a gente vai um pouquinho para trás, a história deixa de pertencer aos cartórios e passa para o domínio das igrejas. Então você tem que ir lá nas igrejas para ver os baixistérios, o registro das missas de sétimo dia, e aí você vai começar a reconstruir o que aconteceu. E você vê um homem que teve 20 e poucos filhos, de fato é um Adão, né? Ele é um cara que nasceu para produzir gente, né? E foram quantas esposas? Ia? 3. 3 esposas. Rapaz, olha, se a gente faz uma média, naturalmente a gente não faz isso, a conta que eu vou fazer não é para fazer, mas 7 filhos por mulher. Rapaz, elas sofreram. E num tempo que as sessões médicas eram diferentes, né? Então eu fico imaginando que essas mulheres não devem ter sofrido para ter esses filhos todos, né? E mais ainda, se são 20 filhos, vamos imaginar que ele tenha casado pela primeira vez aos 20 anos, né? Então, tendo um filho por ano, ele chegou, provavelmente que ele tinha tido mais de um filho por ano, né? Porque ele talvez tenha tido mais de... E um homem desse é insaciável. Eu acho que ele teve 3 esposas e algumas concubinas, né? Alguns que foram reconhecidos, outros que não foram. Se você for atrás do DNA, deve ter DNA espalhado de gente que nem sabe que é parente dele. Enfim, é uma confusão, né? Mas aí a pergunta infelizmente no Brasil, nós não temos o estímulo material para os pesquisadores. E a pesquisa leva tempo. A pesquisa consome muita dedicação. Então, se o pesquisador ele se debruça sobre um livro de tombo numa igreja, aquele tempo talvez faça falta na carreira profissional, não é? Então, se um professor estiver sendo financiado para fazer aquilo, menos mal, porque ele está somente sentindo os ácaros, as imperfeições dos livros. Mas, Ian, como é que é a questão do financiamento de estudos? Você sabe dizer se o Brasil financia estudos sobre isso? Porque existe, a exemplo do Romão, pessoas que já foram mais estudadas, né? A família Alencar, né? Bárbara de Alencar também despertou muitos estudos, né? De pessoas que depois que começaram a introduzi-la como elemento de estudo, tem conseguido algum financiamento. No seu caso específico, você contou com algum tipo de apoio material para fazer essas pesquisas? Ou você fez pelo amor às coisas que você acredita? Vamos lá. Nessa última etapa do estudo que a gente está concluindo, que ainda está em vias de conclusão, essa última tese que a gente está elaborando, que é uma segunda etapa
dos estudos que falam sobre os ancestrais de Romão Gramacho Ferreira. Aí a gente teve que, obviamente, disponibilizar quinhões do nosso próprio bolso para poder corroborar com essa pesquisa. Principalmente para a questão das testagens genéticas. Nós não tivemos nenhuma contribuição do Estado, ou, enfim, do governo, nem mesmo ali flores, nem nada. A gente fez mais pelo que a gente acredita e por onde a gente quer chegar com essa tese, que é fazer justamente mais ou menos isso que foi feito com Bárbara de Alencar no contexto ali da independência, que colocaram ela como heroína ali da região cearense. O Romão Gramacho Ferreira, colocar ele estrategicamente como não só um Adão genético de flores, mas alguém que fez com que o município também se desenvolvesse. Por quê? Ao ter 23 filhos, pelo menos os 23 documentados, ele dá mão de obra, desenvolvimento socioeconômico. Hoje em dia, existem escolas ali na região em que era o sítio dele. Então, a partir de uma pessoa só, você produz uma árvore frutífera muito grande. E é isso que a gente quer salientar com esse estudo. Era isso que o professor Fabiano quis desde o princípio. E eu ajudei ele nessa pesquisa, porque quando eu pude dar as mãos para ele nisso, ao analisar o material que ele tinha colhido nas paróquias ali e digitalizado, eu pude perceber que os registros de Romão Gramacho Ferreira, sempre que você achava um registro dele, tinha um membro da minha família tendo alguma relação com ele. E foi isso que eu chamei o alerta pro professor Fabiano. Eu falei assim, eu pesquisava inicialmente a família Carneiro de Andrade. A família Carneiro de Andrade também foi uma outra família muito estratégica e importante no século XIX para o desenvolvimento de flores. Apesar de que a família Carneiro de Andrade, ali em meados de 1860, já sai de flores e começa a se espalhar por outras regiões do Nordeste. Mas o Romão Gramacho Ferreira, ele estava muito associado a essa família Carneiro e eu acendi esse alerta pro Fabiano. Pois não. É o seguinte, veja bem, eu me perdi um pouco, eu não sei se você estava estudando a família Carneiro e chegou ao Gramacho ou se foi o inverso, mas a pergunta é mais ou menos com relação a isso. Se ao longo do estudo, Ian, muitas vezes o pesquisador, o termo leigo mira no que viu e acerta que não viu. Eventualmente o pesquisador, ao estudar uma linha sucessória, uma linha genealógica, ele descobre coisas que não estava esperando. Isso. Não é? Aconteceu com você, fora esse, vamos dizer assim, essa descoberta tão bonita, né, tão interessante, do envolvimento das duas famílias, do Gramacho com a Carneiro, aconteceu algum outro tipo de descoberta nesse sentido? Olha, essa daí foi da região do Pajeú, foi a mais fortuita. Mas em outros ramos meus também, eu consegui identificar inúmeras famílias das quais eu descendo, fazendo também essas correlações. Por quê? Quando a gente vai lendo esses livros, o que acontece, o Alexandre? Os livros antigos, como você citou, os livros de batismo, os livros de casamento, os livros de óbito, eles nos contam uma história. Então, quando você lê da primeira à última página, e você, enquanto um pesquisador, enquanto genealogista, em algum momento você vai ter que fazer isso, esses livros, eles nos contam uma história. Por quê? Quando o padre escreve, por extenso, o que está acontecendo, que ele batizou fulana, que ele encomendou a alma de ciclano, que ele casou fulano, beltrana e ciclana, ele contextualiza para nós o que estava acontecendo. Então, muitos padres, eles detalhavam tudo o que acontecia na hora do evento em si, do batismo. Por exemplo, batizei fulana com santos olhos. Fulana foi apadrinhada por ciclano e beltrano. No oratório privado da fazenda tal, casei fulana e filha de ciclano e beltrana. Aí outro detalhe muito importante, e isso você vai encontrar demasiadamente, nessas regiões sertanejas, os casamentos endogâmicos, ou seja, entre familiares, é muito comum. Então, nesse aspecto, os padres eles faziam questão de especificar: fiz a dispensação de segundo grau, fiz a dispensação de terceiro grau, e é nisso que você vai conseguindo reconstruir o passado daquele casal. Então, é a partir desse ponto que a gente vai aumentando a nossa árvore. Quando eu peguei
o caso do professor Fabiano, e eu falei o seguinte, na verdade ele falou, leia esse livro aqui de batismo, que eu tenho certeza que você vai encontrar muita coisa dos carneiros aqui. Eu falei, beleza. Aí ele me passou, e eu fui batendo registro por registro, porque esses arquivos não estão num banco de dados. Não adianta você digitar lá carneiro e vai sair o resultado. Não vai, você vai ter que ler um por um. Aí eu fiz isso. Eu peguei o livro de batismo da década de 1830 e eu estava atrás de um casal de penta-alunos. E eu encontrei. Enfim, encontrando esse casal, ele foi conversando comigo, trocando ideias, a gente foi se conhecendo, e aí foi onde ele começou a explicar dessa pesquisa do Romão Ferreira, do Romão Gramacho Ferreira. Aí eu falei para ele, bom, então todo o registro do Romão que eu encontrar, eu te mando, eu recorto, te mando. Foi nesses recortes que eu comecei a perceber padrões. E hoje em dia, eu enxergo padrões na genealogia que se repetem século após século. Porque o ser humano, ele não... O ser humano, ele se une, não é por acaso. Os matrimônios, enfim, todos os eventos formais da vida do ser humano, eles não se dão por mero acaso. Porque apesar de nós sermos organismos biológicos que estão sujeitos a questões da natureza, que são intrínsecas da natureza, a gente pode morrer, a gente pode, enfim, perder um braço, perder uma perna, a gente pode ficar doente, adquirir uma bactéria, um vírus, mas o que a gente faz com a conexão, enfim, com o divino, daquilo que cada um acredita, é muito maior do que nós mesmos. E esses registros evidenciam isso. Quando os padres detalham tudo, escrevem tudo, você nota que as pessoas, na época, empregavam o sentido da vida delas naquilo. Isso é muito forte. Sim. Então, sim. Não, uma coisa que eu nunca conversei assim diretamente com alguém que faz o trabalho que você faz. Eu devo confessar que estou encantado. E naturalmente eu estou muito curioso com algumas coisas. E uma delas é com relação à caligrafia. Quem faz a pesquisa, no seu caso, por exemplo, quando se depara com algum escriba de caligrafia complicada, você recorre a alguém para lhe ajudar a ler aquilo? Como é que é? É o seguinte, eu fico imaginando se você alguma vez na vida você não pegou algum padre que tenha sido médico, né? Ou algum, né? Porque se fosse comigo, viu? Eu devo dizer a você, eu sou escritor e eventualmente eu tenho a felicidade de autografar o livro para alguém. E eu gosto de autografar com dedicatória, eu faço questão, eu não apenas assino, mas eu dedico o livro à pessoa. E eu juro a você que depois que eu entrego o livro à pessoa, eu faço questão de ler o que eu escrevi. E digo, olha, se quiser, eu recomendo que você decore o que eu escrevi. Porque daqui a 10 minutos você não vai ler o que eu escrevi e nem eu também. Né? Porque a minha caligrafia é muito ruim. Eu não leio mais o que eu escrevi. Como é que é esse não? Eu queria que você comentasse um pouco da dificuldade de ler ou de interpretar o que foi escrito por pelos pais antigos, até porque o próprio português mudou. Né? Quer dizer, não é o português de hoje, não é aquele de ontem. Né? O próprio linguajar também foi alterado. Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa dificuldade do pesquisador, de uma pessoa como você, diante de um escrito antigo. Bom, os primeiros registros que eu tomei contato, que são escritos por extenso, são os registros civis. Quando você pesquisa o século XX, naturalmente você vai pesquisar cartórios. Quando você pesquisa o século XIX, naturalmente você já vai para as paróquias. Os registros paroquiais, como você citou, são realmente os mais difíceis de serem lidos, porque as tintas da época eram muito diferentes. O cara não escrevia com caneta Bic, né? Ele escrevia com caneta de pena, caneta de pelo ali e tal, e nem sempre tinha mata-borrão. Então, às vezes ficava uma bagunça aqui só de letras. Você pode acessar qualquer plataforma online que tem esse acervo disponível. Uma delas é o Family Search, que é uma plataforma gratuita, e você pode pegar qualquer livro de qualquer paróquia do Brasil e você vai ter mais ou menos uma noção. Eu digo a você que essa expertise de identificar a caligrafia é algo que você toma com o tempo. Você não vai pegar um registro do século XVIII e ler ele do início ao fim
sendo que você nunca leu um livro dessa época, desse contexto. Você vai precisar tomar, você vai precisar treinar seu olho para poder ver os padrões das letras. Às vezes tem uma letra que é uma H e na verdade é um F, ou um G que na verdade é um J. Que nem, por exemplo, a palavra nome, né, o prenome Jerônimo, antigamente era escrito com G e não com J. Então você vai encontrar muito dessas coisas. A própria palavra gramacho, você vai encontrar ela com X e com CH, dependendo do padre. Mas é a mesma pessoa. É isso que você tem que ter consciência. De que você vai estar diante de um contexto ali, mas vai ser a mesma pessoa. É uma expertise que você vai adquirindo com o tempo. Mas, claro, é uma dificuldade que a gente tem. Eu peguei muitos registros que já estavam transcritos por outros pesquisadores. Aí, através disso, foi adquirindo essa expertise mesmo. Perfeito. Agora deixa eu ver, eu vou fazer uma última pergunta. Nesse momento, é claro que eu não vou deixar de fazer pergunta ao Ian mais nunca, né? Eu descobri essa pérola, eu não vou deixar ele em paz mais nunca. Mas, ô Ian, a pergunta que eu vou fazer agora também não tem nada a ver com a sua pesquisa, mas é só com relação ao seu conhecimento, a sua intimidade com esses escritos antigos. Os nomes, eles seguem modismos, né? Hoje em dia, quem estabelece a moda são as novelas. Então a gente vê nomes horrorosos. Desculpe, não é horroroso, é um nome diferente, né? Então na minha geração, os nomes eram Ricardo, eram Roberto, eram Alexandre, eram, sei lá, Gustavo, Guilherme, enfim, né? Mas o tempo vai passando e vão surgindo nomes, né? O seu nome, por exemplo, Ian, embora seja um nome que não é novo o seu nome, mas ele não era comum na minha geração, né? Ian é um nome belíssimo, mas não era comum. Eu acredito que eu lembro de um Ian que era o líder de uma banda de rock que eu acompanhava, que era Dito o tal. exatamente, Ian Anderson, né? Mas era um nome que não era comum, não é comum hoje em dia. Então tinha um belíssimo Ian Anderson naquela época, o Ian Santos agora, mas não era comum. E hoje em dia, uma coisa que modula o modismo dos nomes são as novelas, né? A televisão, né? São as Shakiras da vida, enfim, né? Mas naquele tempo que não havia isso, alguns nomes que você achou mais esquisito ou mais frequentes, você já parou para prestar atenção nisso, Ian? Bom, o prenome Romão mesmo, e essa combinação romão-gramática, hoje em dia é praticamente inexistente, ou muito provavelmente inexistente. Antigamente, você vai encontrar muitos nomes que têm raízes ibéricas, como eu falei, nós somos de uma colonização majoritariamente ibérica e de uma estrutura social majoritariamente ibérica. Então, até mesmo em indivíduos não brancos que estão sendo batizados, você vai encontrar nomes de origem portuguesa, nomes de origem latina, por assim dizer. Você vai encontrar muito João, muito Luiz, muito Zé, muito Manuel. Manuel é praticamente batido você encontrar. É, nomes estranhos, assim, pelo menos o nome feminino estranho que hoje não existe mais é Senhorinha. Você vai encontrar muitas, Senhorinha. você vai encontrar muitas mulheres, muitas crianças, menininhas, né, recém-nascidas, sendo batizadas com o nome de Senhorinha. E hoje não existe mais esse nome em nenhuma menina que eu tenha conhecido, pelo menos. É, eu acho que é mais Romão, esse problema. o Romão de fato é um nome que já teve o seu apogeu, né? Eu lembro do padre Romão, do Romão Batista e Romão. Tem muito Romão por aí, daquela época, né? Da história recente eu não conheço. Eu conheci um Romão, que era dessa região inclusive. Romão era de Cabrobó. E o Romão, Romão era daquela região. E o Romão, eu acho que o nome dele foi em homenagem a algum bisavô, algum tataravô, alguém lá de trás. E o Romão, se julgava técnico de televisão. Quero até mandar um abraço, um beijo para a família de Romão, a família Sampaio. E o Romão, que eu me lembro, ele andou subindo na casa para consertar a televisão, a antena da televisão, e coitado, caiu, quebrou o pescoço e virou história, né? Então, né, com isso eu quero primeiro mandar o meu abraço para a família Sampaio, do qual Romão era um expoente muito interessante.
Mandar um abraço também para quem todo mundo que tem o nome de Romão, porque como a gente está vendo aqui com a história do Ian, é um nome que tem um apogeu muito grande e o Gramacho talvez seja um dos principais expoentes. E depois dizer que quem não sabe, quando você tiver com um problema na sua antena, você chama alguém que entenda disso. Não vá sozinho não, que você pode cair e quebrar o pescoço, como foi o meu amigo Romão, que era um cara muito bom, mas não entendia de televisão. Ian, desculpa a digressão, mas eu não podia perder a história do meu amigo Romão. Romão Sampaio era o nome dele. Foi candidato a deputado estadual de Pernambuco e era uma pessoa muito boa mesmo. Mas infelizmente ele achava que podia consertar a televisão e não se deu bem. Vou falar mais sobre isso daqui a pouco. Ah, então vamos lá. Assim, dando continuidade à questão da temática da pesquisa, né? O Fabiano, ele depois tinha me apresentado ao Caleb Ben, eu conhece, enfim, já concedeu uma entrevista aqui no canal, inclusive para quem quiser. Veja só, e o Caleb, eles têm justamente vínculos com esse Romão Gramacho Ferreira. O Fabiano, pelo motivo que eu expliquei agora, porque ele é capaz. Veja só, Caleb Ben Sussan, a gente acabou descobrindo da família dele, ou seja, o ramo da linhagem paterna vai acabar batendo em Romão Gramacho Ferreira. Ele se provou um descendente do Romão Gramacho Ferreira. E ele não sabia dessa questão. Ele tinha alguns indícios, e através dessa pesquisa nós descobrimos que o ancestral do ancestral do ancestral vem do Gramacho Ferreira, descende diretamente dele. Começou essa análise, o Sampaio, eu vou discorrer sobre isso mais para frente. Essa análise começou a partir de um registro da freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Cabrobó. Eu cito aí. Cabrobó, antigamente, nessa região pajuca, responsável pelos alguns registros da Bahia e alguns registros do Cariri cearense, naquela região de São José dos Cariri Norte. E no século XVIII já tinha povoamento nessa região. E o povoamento era majoritariamente oriundo do litoral pernambucano. E alguns passavam primeiro pelo Caribe paraibano e depois iam rumo ao sertão. Pois bem, em 1765, inclusive eu vou disponibilizar depois todas essas imagens para o público que estiver prestigiando observar e ver melhor. Em 1765 foi encontrado o batismo de uma criança chamada Romão. E essa criança chamada Romão, o Fabiano tinha me mandado um trecho. O batismo está com uma caligrafia, apesar que tem no meio, o batismo tem um buraco, provavelmente as traças comeram. Mas a criança que está sendo batizada, dá para ler nitidamente que é Romão. E esse Romão de 1765, ele tem algumas curiosidades que a gente depois verificou mais para frente, ficou certinho que a gente estava pesquisando. O Romão, ele era filho de um homem chamado Domingos Ferreira. E a mãe se chamava Joana Batista. Veja só, o Domingos Ferreira, pai dessa criança chamada Romão, ele não tinha pai. Ele tinha mãe. Se chamava Francisca Ferreira. O padre escreveu na época que ela era natural dos Cariris Velhos. A Joana Batista, mãe, era filha de Manuel Carneiro e Cláudia Dornelles. Quando o Fabiano me mandou esse registro e eu li, na hora eu pensei, isso aqui, pelo menos teoricamente, se esse Romão que estiver sendo batizado for o Romão que nós procuramos, ele explica teoricamente porque eu encontrei nos registros mais contemporâneos do século XIX entre o Gramacho Ferreira e a família Carneiro. Nossa, mas isso aqui cai como uma luva, porque é o que a gente está procurando. Isso explica muito bem o porquê que aconteceu isso. Só que havia uma certa, uma pequena discrepância em relação à idade, porque em 1765 é 30 anos aí entrando no século XVIII, e pelo menos
primeiros anos do século XIX. Pois bem, eu fui rever a arte do Romão e os seus filhos mais velhos. Boa parte dos seus filhos, metade dos filhos de Romão Gramacho Ferreira, se assina Ferreira de Araújo. Esse nome Ferreira de Araújo ficou muito característico, como sendo o Ferreira de Araújo da região do Saco do Romão, que é a... E o curioso é que Romão se assinou por Araújo. Ele caracterizar o nome dele como Romão Gramacho Ferreira. Bem, os filhos mais velhos dele, tem uma noção. O filho mais velho até o filho mais novo, o filho mais velho tem praticamente idade para ser quase um avô do filho mais velho. O Romão Gramacho Ferreira. O filho mais velho dele, a princípio, é o Pedro Ferreira de Araújo, que nasceu ali por volta de 1793, por aí. De 1793 para frente, até mais ou menos 1840, é de onde vem os filhos legítimos do Romão Gramacho Ferreira, ali, com as 3 esposas que eu citei que ele teve. Pois bem, dentre essa fonte, eu citei de Cabrobó, porque Cabrobó era responsável pelos registros da capela que compreendia o município de Flores, que inicialmente foi a capela de Nossa Senhora do Rosário. Hoje em dia é Nossa Senhora da Conceição, mas a primeira que teve foi Nossa Senhora do Rosário, e foi onde justamente esse Romão foi batizado. Flores, na capela de Nossa Senhora do Rosário. Quem construiu essa capela foi um grupo, uma irmandade de negros africanos que vieram do litoral pernambucano. Então eles vieram para a região católicos e construíram essa capela em Flores. Posteriormente, essa capela foi derrubada e deu lugar a Nossa Senhora da Conceição, que é de onde o município de Flores. E de onde vem toda a história toda a história do personagem que a gente está discorrendo aqui. Pois bem, o primeiro documento da cartório de Flores que vai citar o nome, ele está, na verdade, no detalhado, que é o inventário da primeira esposa dele, Maria Teresa. Ela morreu ali por volta de 1810 e deixou ali mais ou menos na média de 10 filhos com o Romão Gramacho Ferreira. E nesse arquivo já vai citar o quê? O nome dos herdeiros, que são filhos da falecida, o nome completo dele, onde a gente pode ver pela primeira vez aparecer esse Romão Gramacho, a profissão dele na época, a ocupação que ele tinha, que era vaqueiro. Então ele era vaqueiro, depois ele foi comerciante também, mas ele lidava muito com gado. Ele se casou depois com uma segunda esposa, que está atrelada a esses ramos do qual ele descende. Era a Francisca Maria de Sales, que também é minha parenta. E com essa ele também teve mais uma penca de filhos e assim por diante. Pois bem, essa foi a primeira parte da constatação. Depois, o que nos chamou a atenção foi o paterno dele, porque, como eu citei, que foi batizado em 1765, mas não tem avô paterno. E essa lacuna, esse hiato, foi que nos chamou muita atenção. O Caleb, ele nos evidenciou que na Bahia, na capitania da Bahia, naquela época, tinha uma pessoa em específico que tinha esse nome, esse prenome. E o nome dele está nos anais da história, para quem quiser verificar, foi o sertanista Romão Gramacho Falcão. Pois bem, inicialmente a gente aventou a possibilidade de haver uma relação entre os dois, ou de um ter se inspirado no outro. Porque o que acontece? Esse plano aí, a gente pode verificar que não existia nenhuma família Gramacho morando no século XIX. Então a gente descartou qualquer possibilidade
de ele ser descendente, por exemplo, de uma pessoa com esse mesmo nome. O nome dele, Romão Gramacho Ferreira, é uma clara referência a uma outra pessoa. A única pessoa que nós encontramos mais velho que ele tem o mesmo prenome, esse cadeirante que eu citei, esse Romão Gramacho Falcão. É daí de onde eu te mandei um pequeno resumo, né, que onde vai ter uma relação entre os dois. Esse caso é onde está surgindo essa segunda etapa da nossa tese, que é a defesa dessa relação que existe entre os dois. Veja só, o Caleb, e eu vou usar ele aqui como exemplo com a permissão dele, porque é um estudo que ele participa também, ele não tinha conseguido comprovar, apesar de ter os relatos orais, o mesmo núcleo desse Romão Gramacho Ferreira. Quando ele começou a pesquisar no município de Floresta, ele descobriu o nome do trisavô dele, que era o Ferreira de Araújo. De Alexandre Ferreira de Araújo, ele passou por uma segunda etapa em que envolvia um Estevão Ferreira de Araújo. Quando a gente vai observar na relação de filhos de Romão Ferreira, um dos filhos é Estevão. Porém, havia uma divergência. Estevão, em Flores, ele era casado com Rita. E em Floresta, ele teve uma outra mulher chamada Isabel. Ou seja, ele teve duas esposas e ele teve duas linhas a partir de Estevão. Através dos testes genéticos e das análises cromossômicas, a gente pôde fazer a comparação entre os que já eram legitimados como Gramacho Ferreira e o Caleb, e houve uma compatibilidade descomunal com os dois. Então, aquilo que era só uma suspeita passou a ser uma certeza. Então, ele pôde confirmar que André Ferreira de Araújo, que é o trisavô dele, era filho de Estevão, e o Estevão era filho do Romão Gramacho. Então, como eu te disse, ele vem dessa linha descendente diretamente do Romão Gramacho Ferreira. E foi onde nós percebemos a possibilidade de usar o teste genético como um grande aliado nosso na confirmação daquilo que já era pesquisado documentalmente. Os registros documentais, eles são a fonte mais rica de informação que você pode ter. Porém, quando surge uma dúvida ou surge uma dualidade, e você tem a genética como a sua forte aliada, e você sabe fazer essas correlações, você consegue confirmar que existe parentesco. E foi de onde ele conseguiu confirmar que existe. E membros dessa família. Ô Caleb, desculpe, você começou a falar em Caleb. O Caleb, ele está dando uma grande contribuição a você nessa fase do estudo, não é isso? O Caleb, ele é muito interessado nessas coisas, muito interessado mesmo. E eu fico muito agradecido a ele, né, por proporcionar, a partir do interesse dele, proporcionar conhecimentos tão interessantes. Ô Ian, me parece então que você concluiu um pedaço do estudo e está partindo para a segunda fase do estudo, não é? Essa tese que você está, que são as origens perdidas de Romão Gramacho Ferreira. Então você vai a abordagem da genealogia multidisciplinar. Me diga uma coisa, nós podemos esperar a conclusão desse seu trabalho para quando? Demora ainda? Você acha que é uma coisa que vai demorar mais um mês, 2 meses, 3 meses, um ano? Qual o tempo que você acha que vai demorar ainda? Eu sei que é uma pergunta muito difícil essa que eu estou fazendo, porque depende de muitas coisas, né? Mas você acha que demora mais quanto tempo para você concluir e apresentar essa sua tese? Bom, era uma hipótese que se tornou uma tese. Então, dentro da metodologia científica, que a gente procura ser criterioso nela para poder chegar em conclusões verdadeiras, ou como eu gosto de dizer em genealogia, próximas, o mais próximo possível da verdade, porque às vezes você acessar um recorte do passado não é tão. Então, você precisa chegar o mais próximo dele possível. Bem, a primeira fase do estudo, que era a identificação, ter a certeza que aquele batismo ia para o Gramacho Ferreira, isso daí nós conseguimos com bastante facilidade. O registro foi encontrado cores que citava a idade dele.
E quando a gente fez o cálculo da idade, a idade ia bater em 1770. O batismo que a gente tem, ou seja, é de 5 anos antes. Mas vale lembrar que quando ele declarou, que nasceu ali por volta de 1770, foi uma autodeclaração. Ele fez isso de livre e espontânea vontade. Logo, podem haver imprecisões na declaração. Você pode declarar uma coisa que não é bem o que é a verdade, ou pode ser uma meia verdade. Enfim, mas assim, foi preciso. O registro foi preciso naquilo que a gente pretendia provar, que ele tinha vindo de Zé Carneiro e de que, infelizmente, um avô dele estava faltando. Essa foi a primeira etapa. A segunda etapa, o que achar esse avô. Então a gente se aventurou nessa possibilidade. Veja só, é uma coisa extremamente difícil. Porém, graças ao nome dele, essa combinação de Romão e de Gramacho, a gente pôde bolar algumas hipóteses. O Caleb nos chamou a atenção, como eu te disse, para esse bandeirante que tinha lá da Bahia. Esse bandeirante que tinha na Bahia, veja só que história curiosíssima. E que circunstâncias tão fortuitas. Romão Gramacho, ele era um bandeirante baiano. Ele foi responsável por explorar minas de salitre e por pedras preciosas na região do São Francisco, na região da Chapada Diamantina até da próxima ao São Francisco ali. E veja só, ele teve alguns empreendimentos na região cearense, mas foram poucos. Porém, ele passou por essa região sertaneja com bastante vastidão. Isso do século XVIII, ou seja, antes de 1765. Ele passou por essa região. E foi isso que a gente começou a procurar, ver se haviam fontes primárias, ou seja, fontes da igreja, que citassem esse nome. Tem um projeto na Bahia chamado Projeto Resgate, que conseguiu resgatar boa parte das documentações do Arquivo Histórico Baiano. E dentre essas documentações que foram resgatadas, existem várias cartas onde esse Gramacho Falcão já é citado em 1741 como sargento-mor dos empreendimentos da mineração que ele fazia em Minas Gerais e na Bahia, nas minas de Jacobina, na cidade de Jacobina. Ele já era citado como sargento-mor, e ele também foi uma pessoa assim, de grande destaque social na Bahia, classe social ali. Agora, a nossa segunda etapa da tese foi tentar provar se havia uma relação direta entre os dois. Por quê? Como o Gramacho Falcão, de acordo com os registros históricos, não era casado. Ele nunca se casou. Formalmente, ele não era casado. Ou seja, a igreja não dispõe de nenhum registro de casamento. Porém, como eu estou citando a você, ele era um explorador e um aventureiro. Ele está enterrado na igreja de Nossa Senhora de Oliveira dos Campinhos, na Bahia, onde ele próprio contribuiu com a construção da igreja. Também, de acordo com os registros históricos, ele teve um certo conflito com a Igreja Católica. Não sabemos se podem, talvez suspeitamos de alguma coisa relacionada a uma prática judaica oculta que a Igreja proibia. Porém, ele está em Oliveira dos Campinhos, nessa igreja aí, você vê, tem umas coisas muito estranhas lá que falam sobre a igreja que eu acho que tem alguma coisa relacionada à igreja, foi uma das torres da igreja teria sido destruídas pela ação de Deus. Algumas lendas começaram a se formar em torno desse homem. Notou que ele tinha uma aura meio estranha. Através desses testes genéticos, a gente conseguiu acesso aos testes de uma família Sampaio, lá da Bahia. E essa família Sampaio,
ela é colateral, ou seja, ela anda de mãos dadas com o Romão Gramacho Falcão. Porque a irmã de Romão Gramacho Falcão, Ana, ela era casada com Francisco Martins Sampaio. E é daí que descendem muitos Romão Sampaio. Inclusive, desse Romão Sampaio que você conheceu, quem sabe ele pode até ser descendente desse ramo aí. A gente conseguiu acesso a esses testes e começou a fazer uma testagem sistêmica através de plataformas como o GEDNet, que é uma plataforma que qualquer um pode ter acesso. Você fazendo o teste autossômico da Genera, que o teste da Genera é um teste que está disponível para quem quiser no público, todo mundo pode ter acesso, é um teste fácil, é um teste suave. A gente começou a utilizar esses bancos de dados para tentar cruzar informações e ver se o pessoal do Romão Gramacho Ferreira em algum momento se cruzava com esse. E nós obtivemos um resultado positivo. Esse resultado positivo, dentre a análise que eu estou fazendo, associado aos documentos históricos, amarra uma tese em que nós estamos tentando e justamente argumentar que aonde está faltando o avô dele, lá no batismo, seria esse homem aí, o Romão Gramacho Falcão. E o nome de Romão Gramacho Ferreira é justamente uma homenagem a esse avô perdido, que ele provavelmente não conheceu, mas que provavelmente ele ouviu falar dessas histórias e dessas mitologias que criaram em torno do nome desse homem. E naturalmente ele, se inspirando nessa figura, adotou o nome Romão Gramacho para si. Então é essa a tese que a gente está se centrando agora, a partir dos estudos preliminares que foram feitos. O artigo que eu estou escrevendo atualmente, ele já conta aí com as suas 56 páginas. Então, é uma análise histórica de tudo que eu discorri até agora. É uma análise dos testes genéticos que a gente vem fazendo, tentando cruzar essas informações. O professor Fabiano foi até ele tem fácil acesso a respeito da fazenda do Santo Romão. Ele conhece as pessoas de lá. Ele conhece bisnetos de netos de Romão e ele pôde colher depoimentos e relatos orais. Nós conseguimos testar 2 homens descendo pela linhagem paterna até Romão Gramacho Ferreira, e é a partir daí que a gente está tentando cruzar os dados genéticos para amarrar os 2 personagens. Perfeito. Bom, nós estamos chegando ao final dessa conversa maravilhosa com o Ian dos Santos. O Ian Santos, ele é esse que nós acabamos de conversar. Ian, ele é uma pessoa que tem uma capacidade de ver as coisas muito boa, né? uma cuidade impressionante, consegue descobrir a partir de registros antigos os cruzamentos entre as famílias, e seguramente ele vai nos trazer uma história completa daquilo que pode ter sido as origens perdidas de Romão Gramacho Ferreira. Eu tenho certeza de que quando ele concluir, ele vai nos avisar e nós vamos voltar a conversar exatamente sobre a conclusão desse artigo que nós estamos estudando. Eu quero dizer que aqui no Canal Norte agora nós temos a tradição de que os nossos encontros são concluídos com as despedidas do convidado. E nós vamos ouvir agora as despedidas do Ian Santos, que é esse belíssimo professor que começou com a química, foi para a biomedicina e hoje em dia tem dado uma contribuição enorme no estudo da arqueologia familiar, né? Descobrir dos registros genealógicos, e vai trazer muita informação, e a partir do Romão Gramacho vem mais coisa por aí, né? Porque há um entrelaçamento já com a família Carneiro, com o Romão, enfim, é muita confusão, e a gente não pode esquecer que o Romão Gramacho deixou 23 filhos. Se cada um deles tiver um pedacinho da genética gulosa do pai, rapaz, a família é muito grande. Então vamos torcer para que esse estudo seja concluído com alguma brevidade. Com a palavra, o Ian, para as despedidas. Ian, a palavra é sua para as despedidas. Pois bem, eu agradeço o espaço que foi cedido, esse tempo que foi cedido, da atenção que foi cedida. A pesquisa sobre o Romão Gramacho Ferreira, sobre a família Carneiro, que é o ramo conhecendo especificamente, tenho aprendido bastante.
a gente tem conseguido resgatar muito registro, a gente tem conseguido chegar em muitas conclusões e ajudado muitas famílias. A gente tem aumentado o leque dessas possibilidades assim, em praticamente 100%. A árvore do Caleb, que era uma coisa pequenininha no GPA, devido a essas contribuições que eu acabei fazendo, que são multidisciplinares, porque juntam multidisciplinas. Quero agradecer especificamente a você por ter cedido o espaço, dado atenção a essa pesquisa. Quero agradecer aos colegas pesquisadores que estão junto comigo, garimpando esses registros também, o senhor Fabiano, o Caleb. Quero agradecer a todos os meus familiares, porque a eles que eu devo essa história ancestral e a eles que eu devo o fato de estar aqui. E, enfim, a todos um forte abraço e o meu amor pela humanidade. Um abraço. Muito obrigado. Até logo. Tchau, Ian.